Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, dentista, e publico conteúdo de estomatologia para que todo dentista possa fazer estômato no dia a dia do seu consultório. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, te inscreve. Todos os dias tem novidades sobre essa área. Nós publicamos bastante conteúdo no nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Fica ligado na gente, toca o sininho lá no YouTube para você ser notificado sempre que tiver novidades, sempre que tiver novas publicações. O assunto que nós vamos conversar nesse vídeo é a respeito do pus, justamente, pus. Mas o que há para saber a respeito do pus ou a respeito de supuração? Isso é um dado ou indicativo muito importante do processo inflamatório. E nós reconhecermos as diferentes nuances que envolve, desde a formação da supuração até a importância da sua solução, é fundamental para que nós consigamos acompanhar os nossos casos de forma adequada. Os conceitos do processo inflamatório e os conceitos da formação do pus ou da supuração, eles são os mesmos para qualquer região do corpo, para qualquer área do corpo. Então, se você entende esse fundamento do mecanismo de formação do pus, do que precisa para que ele seja solucionado, e o mais importante, por que ele precisa ser solucionado, porque em um determinado momento do processo ele precisa desaparecer para que as coisas tenham solução, você vai poder aplicar esses conceitos em qualquer área. Não importa se isso vai estar acontecendo na ponta do dedo, não importa se isso vai estar acontecendo na polpa do 46. E por que isso repete? Ou por que isso obedece como se fossem as mesmas regras? Porque, na verdade, o organismo, a natureza, eles não inventam processos biológicos. No momento que você tem uma situação acontecendo, é como se o organismo tivesse lá a sua sequência de regras, a sua sequência de protocolos, de como ele vai reagir naquela situação. E isso vai se repetir. Por isso, se você tem a formação de pus lá dentro da polpa, na gengiva, nas osteomielites ou em qualquer outra situação, em outra parte do corpo que não seja o complexo maxilofacial, a sequência de eventos, o comportamento das células, a interação entre elas, a função de cada uma, os resultados, tudo isso vai ser muito parecido, vai ser muito semelhante, guardadas as características de cada área anatômica que nós estamos conversando, o que nós estamos trabalhando. Então, para o pus e para o processo inflamatório, é claro que a polpa vai ter características muito peculiares, porque ela está hermeticamente fechada numa caixa de paredes duras, que é o próprio dente, que é a câmara pulpar e o conduto radicular. Na supuração e no processo inflamatório, isso é muito importante, tem muita relevância, porque você não tem vascularização colateral. Você não tem vasos chegando de todos os lados, apenas pelo forame apical. E isso, obviamente, vai trazer repercussões importantes quando essa supuração estiver se formando lá dentro da polpa. E nós vamos entender o passo a passo desse processo. Nós precisamos conceituar e definir o que é pus. Certamente em alguma aula ou em algum curso a gente já ouviu dizer que o pus é o resultado de uma guerra, que aconteceu um combate entre as células do organismo e o agente agressor, e tudo que sobrou desse combate, dessa guerra, são os corpos destruídos que estão lá, e aquilo tudo se junta e forma a supuração. Não deixa de ser uma visão interessante do processo, mas uma visão talvez assim um pouco mais romanceada, um pouco mais concatenada do que é o pus, embora não seja algo necessariamente bonito, ela é mais interessante e ela ajuda a entender o processo melhor. Se nós olharmos então
de um ponto de vista microscópico, bem descritivo, com precisão, o que nós temos que descrever é que pus são neutrófilos necrosados. Ponto. Só isso? Sim. Você queria o quê? Tem só 3 letras, pus, e representasse algo gigantesco, muito pouco provável. Então a gente entende por pus a presença de neutrófilos necrosados. Primeira coisa que nós precisamos entender então nessa conceituação é o que são os neutrófilos, de onde eles vêm e por que que esses neutrófilos necrosam e levam então à formação do pus. Bom, os neutrófilos são uma das células brancas do sangue. Se nós lembrarmos do hemograma, o hemograma se divide em 2 partes, o eritrograma, que avalia a série vermelha, e o leucograma, que avalia ou mede a série branca do sangue. A série vermelha corresponde então ao eritrônio, que é o órgão responsável pelo transporte de oxigênio, vão ser medidas as hemácias lá e uma série de outras características das hemácias. O leucograma corresponde ao nosso sistema defensivo, as células que vão estar envolvidas na defesa do organismo. E aí então nós teremos dentro dessa série os neutrófilos. Ainda teremos linfócitos, que vão ser muito importantes na resposta imunológica. São 3 tipos diferentes, o B, o T, o killer, e o B ainda pode dar origem ao plasmócito para que anticorpos sejam fabricados. Nós teremos ainda monócitos, teremos os eosinófilos e teremos também os basófilos. Bom, essas células elas não estão presentes na corrente circulatória na mesma proporção. Os neutrófilos são as células mais abundantes da série branca. Isso quer dizer que eles correspondem de 40 a 60% de todas as células brancas que estão presentes no hemograma. Então esse é um dado que é importante, Porque todos sabemos que em determinadas circunstâncias pode-se formar um volume muito grande de pus, mas grande mesmo, a ponto de causar deformidades no paciente. E então, se a gente já começa entendendo que as células que vão ser responsáveis por essa formação são justamente as células brancas mais abundantes do sangue, as coisas começam a se encaixar e as coisas começam a se justificar. Muito bem. Esses neutrófilos, então, estão circulando pelo organismo dentro do sangue, sendo os mais abundantes. Eles são fabricados na medula óssea, passam por um rápido processo de especialização e são liberados na corrente circulatória. Um neutrófilo é uma célula muito pouco especializada, diferente do macrófago, do monócito, que são células que têm muitas habilidades, muitas capacidades. O neutrófilo ele é por excelência uma célula de fagocitose. Ele vai identificar estruturas e vai fagocitar essas estruturas. É simples assim a função dele. E esse período de especialização que ele passa lá na medula óssea vai resultar num aspecto morfológico importante, porque o núcleo dele tem 3 lobulações. É como se fossem 3 bolinhas conectadas. Quando nós estamos tentando identificar supuração numa lâmina microscópica, essas lobulações dos neutrófilos elas são perdidas. É como se elas se quebrassem. E isso é um sinal de necrose, e isso é um sinal então de supuração, porque justamente o pus são neutrófilos necrosados. E essa então vai ser uma das evidências dos neutrófilos, quando eles perdem essas lobulações. O tempo de vida médio de um neutrófilo é muito curto. Dificilmente um neutrófilo vai durar mais de um dia. Ele tem uma vida de algumas horas e por isso ele está então sendo constantemente produzido na medula e constantemente liberado na corrente circulatória. E aí, o mecanismo de fagocitose dele
é o seguinte: ele se aproxima da estrutura ou da partícula que ele vai fagocitar e começa a emitir projeções do seu citoplasma. Isso se chama pseudópodes, quer dizer pés falsos, pseudópodes, e vai envolvendo essa estrutura com esses pseudópodes, até que ele envolve toda ela e deixa então essa partícula que ele está fagocitando no interior dele, criando um vacúolo. E dentro desse vacúolo, essa estrutura que ele acabou de fagocitar. No citoplasma dele, ele tem pacotes, como se fossem pequenas estruturas menores, cheias de enzimas lisossômicas. Enzimas lisossômicas são enzimas que digerem proteína. O próximo passo nesse processo, depois que ele tem a estrutura já então dentro de si, nesse vacúolo digestivo, ele conecta esses pacotes de enzimas e libera essas enzimas para dentro do vacúolo. Então aí, o que vai acontecer é que essas enzimas, elas vão atuar sobre esse agente, essa partícula que foi fagocitada, e vão acabar desmanchando essa estrutura. Acontece que essas enzimas, elas destroem qualquer proteína que elas entrarem em contato. E aí, o neutrófilo não é um cara assim que come a francesa, que usa muitos talheres, que é sofisticado, que senta à mesa com elegância. De maneira nenhuma. O neutrófilo, ele é um sujeito um pouco estabanado. Então ele acaba conectando esses pacotes de enzimas lisossômicas no vacúolo antes de fechar o pseudópodes. É como se ele regurgitasse e acabasse liberando por meio extracelular essas enzimas lisossômicas. E às vezes ele faz errado também essa conexão. Ao invés de conectar na parte da membrana que está formando o vacúolo, ele conecta na parte da membrana que está virada para o meio externo. E essas enzimas lisossômicas saem de novo para o meio externo. E aí elas acabam destruindo proteínas que estão no entorno. Pega o colágeno, pega a fibra elástica, pega outra célula que não tem nada a ver com aquela briguinha ali que o neutrófilo está fazendo. Imagina isso acontecendo simultaneamente com muitos neutrófilos que vão estar presentes naquela área onde a confusão está acontecendo. E por confusão, nós entendemos processo inflamatório ou inflamação. Portanto, o neutrófilo ele vai sair de dentro da corrente circulatória e vai passar para o tecido por causa do processo inflamatório. Ele é atraído por mediadores químicos que sinalizam que a presença dele é necessária. A membrana celular de uma célula é cheia de receptores. O neutrófilo, depois da fase vascular do processo inflamatório, percebe esse chamamento e aí então ele ativamente vai sair de dentro do vaso e vai lá para a zona ou para a área do processo inflamatório aonde a situação toda vai estar acontecendo. Como isso vai se dar? Bom, precisa lembrar lá de inflamação que houve então o início do processo, a primeira célula envolvida foi o mastócito, ele liberou histamina, conectou no vaso sanguíneo, houve então a fase vascular do processo, o neutrófilo percebe essa presença de mediadores químicos e vai fazer esse processo de saída aonde ele gasta energia e por isso se chama diapedese. Diapedese não é a saída passiva de células de dentro do vaso ou de estruturas que simplesmente caem para o meio extravascular. De maneira nenhuma. A diapedese é feita com intenção, é feita com gasto de ATP. Então ele vai se aproximar da parede vascular, vai conectar com a célula endotelial, vai achar um gap, vai se esgueirar por aquele gap entre duas células endoteliais e aí então ele vai estar no tecido. Vai identificar o mediador químico e vai seguir a concentração desse gradiente quimiotático. Essa fase que o neutrófilo está seguindo, a concentração do gradiente quimiotático, é um fenômeno chamado quimiotaxia e não funciona só para os neutrófilos, funciona para todas as células do processo inflamatório.
aí o neutrófilo chegou na área onde está acontecendo o processo inflamatório na sua essência, lá onde tudo começou, ou então onde ele está sendo necessário. O que acontece? Ele começa a trabalhar. Lembra que ele era a célula mais abundante lá do leucograma. Portanto, em 90 minutos depois do início do processo, a quantidade de neutrófilos que você terá no sítio inflamado, ela é significativa microscopicamente. É pouco tempo. O que está acontecendo nesse período do 0 até os 90 minutos? Bom, está acontecendo a fase vascular, já começa a formação do edema, começa então a formação desse gradiente quimiotático, e é óbvio que não vai chegar todos os neutrófilos juntos. Já estão chegando neutrófilos lá, mas passado esse período de 1h30, já terão tantos neutrófilos presentes na área inflamada que isso vai ser significativo à luz do microscópio ou na observação microscópica. E aí então essa galera começa a identificar estruturas que eles não reconhecem e começam a fagocitar dentro desse mecanismo então dos pseudófitos, dos vacúolos e liberando as enzimas lisossômicas. Bom, nesse processo nem sempre as coisas dão certo. Alguns neutrófilos são destruídos porque chega lá e o agente agressor ele também é capaz, ele também é competente, e muitos deles são capazes, se a gente estiver falando de bactérias ou vírus, enfim, diferentes infecções, de efetivamente destruir esses neutrófilos. E isso começa a acumular no tecido. Os neutrófilos que estão sendo destruídos, os neutrófilos que acabam morrendo porque a gente sabe que eles duram pouco, são poucas horas o tempo de vida do neutrófilo, e isso vai então gerando um volume de células mortas ali. Num primeiro momento, esse volume ou essa quantidade de supuração, ela não é identificável clinicamente. Mas certamente se você pegar um tecido e fizer uma lâmina microscópica de uma área inflamada, que não tenha muito tempo de evolução ainda, você vai identificar neutrófilos necrosados lá. Mas eles não são significativos microscopicamente e também ainda não são significativos, muito menos, obviamente, do ponto de vista clínico, porque eles ainda são pouquinhos. Bom, o tempo vai passando, o processo vai evoluindo, mais neutrófilos vão chegando, e aí mais células vão morrendo e vão se acumulando ali, e você vai tendo um volume cada vez maior de células. Pode haver circunstâncias em que a quantidade de neutrófilos disponíveis ela seja menor do que o necessário. E também essa quantidade ela vai demandar mais do que o processo normal de fabricação de um neutrófilo lá na medula óssea, incluindo a sua maturação. Quero dizer que não vai dar tempo de fazer neutrófilos na quantidade que eles estão sendo demandados. E aí o organismo é sábio, isso é percebido, e esses neutrófilos são liberados na corrente circulatória nas suas formas imaturas. Eles ainda não têm aquelas lobulações clássicas. Bom, vai acontecer uma circunstância aí que no hemograma do paciente você vai ter um aumento significativo da quantidade de neutrófilos. Você espera que o indivíduo saudável ele tenha até 11.000 neutrófilos em cada microlitro de sangue. E isso vai aumentar, pode chegar até valores bem mais altos. Se você tiver esse aumento, significa que o paciente está num processo inflamatório agudo. Mas é importante a gente saber que isso está se referindo aos neutrófilos ativos. Pus, por si, não é significado nem de inflamação aguda e nem de inflamação crônica. O significado de inflamação aguda aqui é o aumento dos neutrófilos, dos que estão vivos. E é possível identificar, então, no exame lá do hemograma, que essas formas são imaturas, então, presentes lá. Dependendo a sistemática que esse exame era feito antigamente, né, isso era anotado do lado direito ou do lado esquerdo, quando isso era feito manualmente, e aí surgiu o conceito, então, de que o paciente tem um desvio à esquerda, o que significa que ele tem células imaturas de neutrófilos presentes no seu hemograma.
É uma conceituação antiga, mas que ainda se escuta falar em algumas circunstâncias sobre isso. Muito bem, aí nós estávamos naquele ponto que nós tínhamos cada vez mais neutrófilos necrosando e isso começa a ocupar espaço. Você também vai ter a degeneração então de fibras colágenas, de outras estruturas, e isso começa a criar então um volume preenchido por essas células ali naquele tecido, e esse volume acaba gerando então espaço. E você pode então passar por algumas circunstâncias. Você pode ter a presença de pus que vai estar amplamente disseminado nas malhas teciduais, e nessas circunstâncias isso vai receber o nome de celulite ou flegmão. E você pode ter aquelas, são sinônimos, né? Celulite ou flegmão lenhoso. E você pode ter aquela circunstância onde esse pus ele vai ficando todo acumulado e ele não se espalha. E ele está se acumulando em uma cavidade que não existia no organismo. Uma cavidade que não é anatômica. Então nós teremos um abscesso. Se esse pus estiver colecionando em uma cavidade que já existia, por exemplo, o seio maxilar, um abscesso dentário de origem no 16 que está drenando para dentro do seio maxilar, aí nós teremos um empiema. E uma outra circunstância é quando esse pus acaba encontrando um caminho de exteriorização, ele acaba fabricando uma saída para ele, criando o que se diz então um caminho patológico de exteriorização do pus. E isso é então uma fístula. E por que acaba se acumulando tanta supuração? Bom, acontece que quando você tem o processo inflamatório acontecendo, a fase vascular ela vai se dar sobre os vasos sanguíneos. Você mais células terá chegando lá, esse processo então está acontecendo e já começa a sobrar células mortas. Quem é o esgoto do processo inflamatório? Quem tem que levar essa sobra toda embora é o sistema linfático. Acontece que você não tem resposta a mediadores químicos para o sistema linfático. A capacidade de esgoto que está instalada é aquela. Imagine uma cidade que tem problemas nos dias de chuva intensa e que acaba alagando, porque a sua capacidade de esgoto não é capaz de dar vazão para aquele volume novo de líquido que acabou chegando. É isso que acontece no processo inflamatório. Você não consegue aumentar a capacidade de drenagem do sistema linfático naturalmente ou através de mediadores químicos. Isso não acontece. E aí você começa a ter pus demais ou então neutrófilos necrosados demais para aquela capacidade de drenagem linfática que você tem instalada. E por isso então que ele começa a se acumular. Muito bem, sabemos então que esse material necrótico está cada vez ficando em maior quantidade ali, e aí então ele pode acabar criando esse caminho patológico que é a fístula, que não tem necessariamente relação de vizinhança com a área de supuração. Isso é muito importante quando nós estamos investigando fístulas dentárias, porque você ter, por exemplo, no fundo de sulco, a presença de uma fístula que ela está mais perto do 15, não significa que a necrose pulpar e depois na consequência disso a lesão periapical tenha acontecido no dente 15. Porque não existe essa relação de vizinhança, porque o pus ele faz o caminho de menor resistência. Ele não tem um GPS para saber aonde é a superfície. Ele não tem um GPS para saber qual é o caminho mais curto, qual é a maneira mais fácil dele chegar no meio externo. Não, o pus é preguiçoso. Ele vai seguindo o caminho onde está mais fácil de indo, até que lá em um determinado momento ele pode ou não chegar na superfície, ele pode talvez chegar no seio maxilar, ele pode nas infecções odontogênicas complexas, inclusive drenar para o mediastino, numa situação extremamente perigosa, com risco de vida para o paciente. Você tem então essa formação da fístula, e aí quando você tem a formação de uma fístula, isso demora.
Construir esse caminho leva tempo. E por isso então que fístulas são sinal de inflamação crônica. Aí sim, pus ele não é agudo nem crônico, ele simplesmente está presente. Mas você ter a presença de uma fístula, aí sim você está caracterizando inflamação crônica, porque demora a construção desse trajeto patológico. Muito bem, tendo esse volume de neutrófilos necrosados e tendo essa questão de que o sistema linfático não consegue drenar e que ele vai seguir algum caminho, que vai ser o caminho de menor resistência, é necessário estabelecer um outro raciocínio paralelo. Qual seria a melhor maneira de manejar o pus então? Qual seria a melhor maneira de solucionar ou de resolver a presença da supuração? Você precisa, obviamente, resolver o processo inflamatório. Quando você tiver a mudança do cenário inflamatório, menos neutrófilos vão começar a chegar, e a presença de neutrófilos é sim um sinal de inflamação aguda, não o pus, e a população celular do processo inflamatório ela começa a mudar, você começa a ter a presença de macrófagos, linfócitos, plasmócitos, que são células que trabalham diferente do neutrófilo. O macrófago é um cara que faz fagocitose, esse sim é a francesa, uma célula extremamente diferenciada, e começa a ter a preocupação, então, de limpeza da área, e não mais de simples fagocitose do que estava presente lá. O neutrófilo foi importante no início do processo, foi importante no momento, mas ele tem que ir embora. Se ele não for embora, não resolve a questão da supuração e nós não passamos para a próxima fase que nós precisamos, que é a cicatrização, o reparo do tecido. Quando a cicatrização vai começar a acontecer, nós vamos ter o predomínio ou a grande presença na área de fibroblastos e de miofibroblastos, duas células que têm a mesma origem, com função de reparo, de produzir colágeno, de fazer a contração da ferida, de organizar o colágeno presente que sobrou lá, que está existente, e essas células não trabalham com pH ácido. O pus é extremamente ácido. Por isso que, enquanto os neutrófilos não forem embora e nós não interrompermos esse processo de formação de pus, não cicatriza. Ou acontece um processo de cicatrização que não é o adequado, com diversos problemas cicatriciais. Você já deve ter tido casos onde você ainda tinha supuração acontecendo na gengiva, no alvéolo dentário, e você vê que as coisas elas não vão evoluindo bem e o processo vai se estendendo. O processo de cicatrização vai se estendendo justamente pela presença da supuração. E aí tem alguma coisa que ainda está lá presente, pode ser bactéria, pode ser um corpo estranho, que está entretendo esse processo inflamatório, que está continuando a chamar neutrófilos, continuando a fazer com que eles necrosem, e aí as coisas não vão acontecer adequadamente porque você não tem o ambiente biológico necessário para que os fibroblastos e os miofibroblastos trabalhem de forma adequada. Muitas vezes, para resolver essa questão da supuração, são utilizados antibióticos. Mas é importante você lembrar que antibióticos são medicamentos utilizados para matar a bactéria, se ele é um bactericida, ou para tirar a movimentação dela, e aí o sistema de defesa que vai matar a bactéria se ele for um bacteriostático. Vê bem, quando você administra um antibiótico, quem é a estrutura, o veículo encarregado de levar esse antibiótico lá para o sítio infeccioso, para o sítio do processo inflamatório? É a corrente circulatória. Quando você tem supuração formando, você tem a formação do abscesso, do empiema, e o pus ele não vai induzir angiogênese, quer dizer, a formação de novos vasos. O processo inflamatório induz angiogênese. Você tem formação de novos vasos no processo inflamatório, mas você não tem isso dentro do abscesso. Justamente por causa daquele pH ácido, ninguém consegue fabricar nada naquelas circunstâncias, então não tem vasos sanguíneos atravessando a área do abscesso. Pelo contrário, se esse é um abscesso antigo,
você vai ter a estruturação de uma cápsula fibrosa no entorno desse abscesso. Essa cápsula fibrosa é formada por colágeno, numa estrutura que ela pode ser tão forte, tão resistente, que se você fizer uma exodontia e esse abscesso estiver localizado no ápice radicular, essa lesão que está formada lá no ápice, ela pode vir junto, grudada, aderida à raiz do dente, de tão competente, de tão bem estruturada que é essa cápsula fibrosa. Qual é o objetivo da construção dessa cápsula? É justamente limitar o processo, é fazer com que o pus fique restrito ali. Claro, tem vezes, como nas infecções odontogênicas complexas, que isso acontece tão rapidamente que não dá tempo de formar uma cápsula, porque isso demora. Isso é sim um sinal de cronicidade. E aí então, o seu antibiótico, ele não consegue entrar lá dentro daquela área de supuração simplesmente porque não tem quem leve. Não tem vaso sanguíneo lá. Você vai ter então a distribuição do antibiótico no entorno da área supurada, mas não lá dentro. Então você não vai conseguir fazer com que o pus seja eliminado administrando antibióticos. Você pode fazer com que ele pare de ser formado. E aí então, contando com o tempo, a drenagem linfática vai acabar dando vazão. É como se a chuva naquela cidade alagada tivesse diminuído e aí gradativamente a tubulação vai levando embora aquela água que está acumulada. Às vezes isso funciona, às vezes isso não funciona. Às vezes as coisas continuam evoluindo. Por que isso? Porque você não tem a chegada do antibiótico necessariamente lá onde talvez você precisasse mais. Não tem como adivinhar precisamente essa evolução. Por isso que existe então um ditado muito antigo que se diz que em abscessos o melhor antibiótico é o dreno. Porque no momento que você faz essa drenagem, você retira imediatamente, se não todo, grande parte daquele volume de supuração que está acumulado lá. A gente já sabe que aquilo tem um pH ácido, é um monte de célula necrosada, portanto é evidente que o pus é algo extremamente tóxico, extremamente contaminado, e a presença dele pode ter mais repercussões do que simplesmente interferir no processo cicatricial, se ele acabar se espalhando para outras áreas do organismo, e a gente então vai ter a infecção sendo levada através dessa supuração que está se espalhando. Por isso, não hesite, se houver condições técnicas de que essa drenagem seja feita, ela deve ser feita. Se você tem supuração acontecendo dentro do alvéolo, se você tem então uma osteomielite ou uma alveolite, você precisa ajudar nessa drenagem. Se você tem abscessos intra ou extrabucais de origem odontogênica evoluindo, você precisa realizar essa drenagem. A drenagem pode ser via canal, pode, muitas vezes ela basta, ela funciona. Em outras circunstâncias ela vai ter que ser uma drenagem cirúrgica. Você vai precisar lancetar o abscesso depois de anestesiar o paciente com uma lâmina 11, você vai fazer isso, e aí então você vai introduzir uma tesoura fechada de ponta romba, uma Matzenbaum, dentro daquela incisão que você fez. Você pode usar uma pinça mosquito também, curva é melhor, uma pinça de Halster, introduz dentro da incisão fechada, abre esse instrumento lá dentro e traciona ele aberto. E aí você vai conseguir fazer a drenagem. E aí o pus vai eliminar, você vai ajudar tremendamente o organismo. Drenagens intrabucais são muito simples de serem realizadas. Drenagens extrabucais precisam um pouquinho mais de experiência, talvez, um pouquinho mais de treinamento, mas algo que precisa ser feito e algo que não é tão complexo assim, que não possa ser feito, porque você sabe que o antibiótico vai ter limitações para resolver o processo, porque ele não vai interferir na drenagem daquela quantidade de supuração que já está formada lá e que pode ser muito perigosa se ela continuar evoluindo.
Feita essa drenagem, você precisa garantir que o pus continue saindo. E a forma de você garantir que o pus continue saindo é com a instalação de um dreno de borracha. Existem drenos prontos, são chamados drenos de Penrose. Existe um outro tipo de dreno, um dreno a vácuo, que serve para remover líquido inflamatório e sangue. Você instala ele ligado a uma bombinha, a um compartimento de vácuo. Esses drenos eles não são os que são utilizados nessa drenagem de abscesso. Você vai instalar um dreno de borracha simples. Vai introduzir o máximo possível desse dreno para dentro da área do abscesso, assim que diminuiu aquele volume de supuração que estava saindo espontaneamente. Tenha o cuidado de dar um ponto, passando pela borracha do dreno e pela pele ou mucosa do paciente, para que esse dreno fique em posição. É necessário ver esse paciente em 24 horas, saber como as coisas estão evoluindo. O acompanhamento, quando você institui uma medida terapêutica, mesmo que seja uma drenagem de abscesso, ele é muito importante. Nesse momento você vai mobilizar o dreno. Se as coisas tiverem melhorado significativamente, você pode puxar parte do dreno, quiçá remover esse dreno totalmente. Quanto tempo o dreno vai ficar lá? Isso depende se ele ainda vai estar drenando supuração ou não. É muito complicado você adotar uma regra rígida para essa circunstância. O que você precisa ter noção são de dois conceitos fundamentais. Primeiro, que ele tem uma função específica. Assim que essa função dele for resolvida, que é permitir a saída do pus, imediatamente ele deve ser removido. Por quê? Porque aí vem então o segundo conceito. Ele pode passar a funcionar como uma porta de entrada. Vamos inverter. Ele era uma porta de saída para a supuração. No momento que você não tem mais o fluxo estabelecido, novas bactérias ou micro-organismos podem entrar pelo dreno, e aí então é a hora de você remover o dreno. Isso pode variar em horas, em dias, né? Não necessariamente em poucas horas, não, pelo menos 24 horas esse dreno deve permanecer. E aí, claro que esse paciente que está com o dreno instalado, ele tem que ter um acompanhamento próximo. É preciso ver esse paciente diariamente até que as coisas estejam bem evoluídas. No momento então que você resolveu a questão do acúmulo de pus, que você resolveu essa questão de que havia muita supuração disponível ou formada lá, paralelamente a isso, a questão de resolver a fonte, o processo inflamatório que estava induzindo essa chegada de neutrófilos lá, ela também precisa ser trabalhada, ela também precisa ser resolvida. Quando você não tem o pus colecionado, você tem ele difuso, formando então a celulite ou o flegmão lenhoso, ou mesmo você não está achando o ponto, né? Você sabe que tem um abscesso, mas você não está achando o ponto de fazer a drenagem, e isso nós chamamos o ponto de flutuação, quer dizer, aquela área do abscesso onde parece que é lá que o pus vai formar a fístula, você vê que o tecido está mais hiperemiado, você já tem alteração de forma, como se ele estivesse formando uma ponta, e invariavelmente é lá que vai romper. Isso é o ponto de flutuação. Se você não tem esse ponto de flutuação ainda, ou se você não tem o pus colecionado como ele deveria estar no flegmão ou na celulite, você pode ajudar o processo no sentido de que a drenagem fique mais fácil. Ou seja, você pode tentar induzir o direcionamento do pus. Como você faz isso? Você faz isso interferindo no comportamento vascular. Você sabe que o frio é vasoconstritor e o calor é um vasodilatador. Se o paciente tem um abscesso, por exemplo, de origem no 13, que tem tendência a drenar para o espaço canino, e abscessos de origem no lateral, isso não é uma regra, é só uma dica, né? No 12 ou no 22, dos laterais superiores, eles tendem a drenar para o palato, por causa da curvatura da raiz dos dentes laterais, dos dentes incisivos laterais. Mas se você tem uma situação que está ali entre a face e a boca, é sempre mais simples
é sempre mais fácil fazer a drenagem intrabucal. Sem falar que ela não vai deixar cicatriz. A drenagem na face, pela pele, transcutânea, invariavelmente você vai ter uma cicatriz. Ela pode ser uma cicatriz mais ou menos visível, mas vai existir porque o epitélio foi incisado. E aí dentro da boca você não vai ter essa circunstância. E aí você pode então lançar mão desse artifício para tentar direcionar a coleção purulenta. E aí você vai aplicar gelo aonde você não quer o pus. Vai aplicar gelo, no caso do exemplo, na face do paciente, bolsinha de gelo. E aí você vai orientar o paciente a aplicar o calor intrabucal. E aí ele pode fazer bochechos com chá, com qualquer chá, só para não mandar fazer o bochecho com água quente, né? Você manda, mas pode ser perfeitamente, você quer a temperatura, você pode mandar o paciente fazer um bochecho com algum chá que ele goste mais. Tem alguns chás que têm efeito anti-inflamatório, são astringentes, melhor ainda, pode usar um desses. E então o calor dentro da boca tende a fazer com que a supuração vá em direção ao calor por causa da vasodilatação, e o frio na pele, na face, tende a fazer que a supuração se afaste de lá por causa da vasoconstrição. É claro que você vai ter que estar fazendo um acompanhamento muito próximo do paciente. Você vai ter que ver ele ou no outro turno ou já no outro dia, porque isso é um processo rápido, é um processo dinâmico, não é algo que possa ser prescrito e orientado para você ver o paciente dias depois. Então você está numa fase de manejo, que as coisas têm que ser decididas rapidamente, e você, para tomar essas decisões de forma adequada, precisa ver, observar como o quadro está evoluindo. Assim que você tiver a percepção de que você tem essa coleção purulenta lá onde é a área que você gostaria, realize a drenagem, esse processo todo de instalação do dreno, e não esqueça que, assim como o antibiótico, a drenagem também só vai ser verdadeiramente eficiente se você conseguir identificar e trabalhar a causa do processo inflamatório, aquilo que está motivando a formação de supuração. Eu sou Maurício Foucault Vaz, sou cirurgião dentista, publico conteúdo de estomatologia, e nessa aula a gente revisou pus, desde os conceitos de formação, de onde ele vem, por que ele acontece, até como nós podemos ajudar na solução dessa situação que é a supuração e que vai atrapalhar a última fase daquilo que nós queremos, que é a cicatrização e o reparo. Caso você não esteja inscrito ainda nos meus canais no YouTube, Facebook, Instagram, vai lá agora, não faz outra coisa, te inscreve logo no YouTube lá, clica no sininho, porque diariamente tem conteúdo sendo publicado para ajudar todos os dentistas a fazer estomatologia. Um grande abraço.